Fala, meus amigos ouvintes do Prop Talks. Como vocês podem ver, o Prop Talks está cada vez mais evoluindo mais, né? Uma honra tê-los aqui com a gente para ouvir mais um episódio do Prop Talks. Tenho certeza que eu vou falar desde o início, Zanotto, porque assim, sempre a gente fala no final, esse episódio poderia por mais horas ser conversado. Eu vou avisar vocês no início, tá? Ele vai acabar esse episódio, vocês vão ficar pensando, putz, isso aqui poderia continuar por mais umas 2 horas. Mas, vamos lá, é bom que a gente faz mais depois, né? Bem-vindos. Hoje, como vocês devem ver, está um cenário incrível. Eu vou só dar um spoiler, tá? O Prop Talks agora é Prop Talks in the house. Depois a gente fala mais sobre isso. Vai só pra vocês saberem, entenderem o que está acontecendo aqui. O Zanotto está acompanhado aí, não é só o Zanotto aqui apresentando o episódio. Zanotto, mais uma vez, que bom estar contigo aí. Fala um pouco do que a gente vai ver hoje aí. Jota, primeiramente, mais uma vez é um prazer estar com você. Como sempre, é um prazer estar com você, porque, olha, esse Prop Talks que a gente criou, já vai para o seu segundo ano, está no seu segundo ano, é um podcast que promete trazer sempre assuntos diferentes. Trazer assuntos que vão pensar na mudança do mercado, trazer a transformação do mercado e fazer com que construtores, incorporadores, todos os atores do mercado, incluindo os imobiliários e corretores, possam entender a nova dinâmica do mercado. E como você bem falou, a gente está num cenário diferente, num dos cenários mais gostosos que a gente tem para gravar esse Prop Talks. Combina com a nossa cara, né? Combina com a nossa cara, com o nosso jeito de falar, de tocar nos assuntos, de levar esse conteúdo. E, cara, hoje é incrível, porque faz muito tempo que eu e você conhecemos essa pessoa que é a nossa convidada. Eu conheço há um bom tempo pelas redes sociais, pelos eventos. Eu pensava, sabe o quê? Lá em 2000, eu entrei no mercado em 2011, 12. E aí, ao longo do tempo, acompanhava bastante coisa do mercado. Eu lembro que em 2015, 2016, eu ficava pensando, pô, um dia eu quero conhecer esse cara, só quero conversar com ele. De verdade, ele não vai lembrar, mas eu abordei num evento em 2017, prometi um algoritmo, eu não entreguei ainda. Olha, eu mando esse algoritmo. Depois eu conto essa história, eu vou lembrar. Mas não, quem vai falar com a gente hoje aí? Cara, uma das figuras mais emblemáticas do mercado, mais emblemáticas quando se trata de inovação. E é uma das pessoas, assim, que tem uma profunda admiração, ele sabe muito isso. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, pô, sou seu fã, gosto muito de você, desde muito tempo. E olha que eu o conheço lá de 2010, 2011, numa época em que nós nem respirávamos a transformação do mercado. E ele já falava de transformação do mercado. Então, com a gente hoje aqui, Ale Laffer. Prazer, Lelê. Fala aí, galera. Pô, que delícia estar aqui entre amigos, né? É muito diferente, assim, a gente tá gravando. Bem-vindos aqui à nossa casa e todo mundo aqui que tá escutando ou assistindo a gente, sintam-se in-house. É um prazer receber todos vocês aqui. E não sei se você vai lembrar também, cara, acho que a primeira vez que eu falei o nome House, eu coloquei publicamente, foi numa palestra que a gente fez junto, na sede do Mercado Livre. Você lembra disso? Lembro disso. Olha, isso aí me deixa até tocado. Já estamos com 4 anos de House. 2019, ou fim de 18, alguma coisa assim. É isso, acho que era uma ideia inicial, era alguma coisa que estava embrionária e você tocou. É verdade, fizemos o palco lá do Mercado Livre, foi bem bacana aquele dia, eu me lembro. Incrível, né? Incrível. E onde estamos hoje aqui, né? Eu me sinto privilegiado de ter sido uma das primeiras pessoas a ouvir House. Fico feliz disso. Feliz disso. E aí, Jota, já fazendo essa abertura, já pegando esse gancho que o Ale Laffer traz pra gente aí de House e tudo mais. Ale, eu tava comentando com o Jota nos bastidores, porque você sabe, isso aqui não tem roteiro. Isso aqui acontece. E o Jota disse assim, pô, mas lá atrás o Ale já falava de mudança, de transformação. E o Jota me disse o seguinte, palavras do Jota: em 2017 eu escutei o Ale um dia dizer que o mercado ia mudar e que coisas que a gente não imaginava que seriam reais, elas iriam acontecer de fato. E aí, Jota, vamos jogar esse primeiro questionamento para ele. O que mudou, Ale, dessa sua inspiração lá atrás de 2017 para hoje? Como é que você enxergou essa mudança do mercado? Pô, ela já... Pra começar bem. Pô, na verdade não é improvisado, a gente tá ensaiando aqui desde manhã, agora já tá no fim da tarde. A gente tá ensaiando. A gente tem um script, já tá tudo combinado. O Alenir ficou surpreso com a pergunta, né? Que surpresa, claro. Isso que mudou, né, desde 2017. Na verdade, o mercado não evoluiu nada, né, nas últimas décadas. Assim, é impressionante se você olhar como esse mercado ele é conservador em todos os aspectos, né, da forma como a gente mora, da forma como ele se comporta. Ele é muito preso a uma série de paradigmas e é um mercado que ele é muito restrito em qualquer tipo de mudança.
E os grandes saltos, né, evolutivos, eles se deram muito mais por uma necessidade do que por uma vontade de evoluir. Isso sempre me incomodou muito, né? Eu sempre quis ser aquele cara que traria, né, que colocaria novas tendências, que poderia provocar mudanças, questionar o status quo. Então eu vejo muita coisa vem mudado, né, a forma como se comercializa, o digital realmente foi um impacto poderosíssimo, a pandemia também chacoalhou uma série de paradigmas que existiam, mas mesmo assim ele ainda é muito restrito. E eu acho que a próxima revolução do mercado ela não está relacionada a tamanho, a arquitetura, ela está relacionada a uma revolução digital. A mesma transformação que a gente viu em algumas indústrias, talvez a computação, talvez a de telefones celulares, né, para os smartphones. Eu acho que essa próxima grande revolução do mercado imobiliário, ela está na digitalização da forma como a gente vive. E eu respiro isso, eu vivo isso. Né? Eu sou um cara de execução, tem pessoas que são teóricas, são pessoas que são excelentes palestrantes, e eu sou um cara da execução, sempre me coloquei assim, conto com um time maravilhoso, e acho que é isso que eu sei fazer, e agora espero levar e trazer essa novidade para todo o mercado imobiliário. Fantástico. Eu acho legal puxar esse gancho de 2017, que eu brinquei até no início, que eu lembro que 2017 foi um Connect Mob, que eu tinha sempre criado a primeira startup, que eu criei aquela startup de aluguel de imóveis, mas eu criei no final de 16 para 17, naquele momento eu não tinha nada de tecnologia ainda, que tinha contratado uma equipe, enfim, aquele investimento faz no terceiro e não deu certo, mas a gente tinha uma ideia. Né? Aí eu fui pro Connect Imóvel, peguei lá um ingresso mais top, eu falei, eu quero estar no meio dos palestrantes, sabe, pra eu conversar com alguém. Tinha duas, três pessoas que queriam muito conversar naquele evento, e um deles era o Olê. Porque naquele momento eu falava muito, era muito da Vitacom, acho que não tinha house ainda, né? Foi 2017, foi 5 anos, pouco mais de 5 anos. E a Vitacom, eu lembro que eu olhava para todo o conceito que a Vitacom, eu lembro que tinha um manifesto no site, o manifesto da Vitacom, e aquele conceito de viver as grandes cidades, de reinventar a moradia, era esse um dos slogans, era reinventar a moradia. Eu usava isso muito até para explicar para a própria startup. Por que eu estou criando uma startup de aluguel? Não, porque a moradia está mudando, as pessoas elas querem mais o uso, elas querem estar perto, elas querem, né, a locomoção não é mais tão fácil como antes. Então eu usava muito do que a Vitacom falava nos próprios pitches da startup, né? E eu queria, naquele evento lá, uma das pessoas que eu queria encontrar era tu, e aí eu acabei fechando contigo ali no meio depois do que tu palestrou, a gente fez falar na área VIP lá, aí eu fui falar com o Alejandro, falei rápido com ele ali, que né, prazer que tu faz. Não, eu tô com uma startup de aluguel, a gente tá criando um algoritmo que vai conectar o proprietário com o inquilino. Eu falei, não, legal, me manda isso daí. Aí depois eu falei pro meu sócio, falei, cara, agora eu tenho que criar um algoritmo. Eu não tinha aí. Pô, já foi gente boa. Foi gente boa, foi legal, mas eu que demorei pra mandar o algoritmo porque eu não tinha realmente. Mas eu pensei, eu vou falar que o tempo eu vou atrás, né? O clássico da startup, né? Mas no fim depois a gente pivotou. Mas eu lembro que a gente falava muito eu olhava muito pra Vitacom por causa disso, essa reinvenção da moradia, isso me chamava muito a atenção. E as pessoas falavam assim, mas a Vitacom consegue lá o imóvel compacto, pô, como é que vai ser o imóvel compacto? E cara, é fantástico, pra ti deve ser mais, eu olho hoje, o tanto de lançamento, foi o maior lançamento, né, do ano passado de São Paulo, foram os imóveis compactos, o maior volume de venda, né? Mas tem um erro aí nessa concepção, eu vou explicar. Tá. Termina aí teu pensamento. Não, porque eu acho fantástico assim, se falava tanto, eu falo em 2017 disso, não falava, né? Fazia isso em 2017, já lançava, o Vitacom já era um sucesso, e aí as pessoas duvidam, não, mas o móvel compacto, e hoje ele não é tendência, ele é uma realidade, então até que eu conheço muitos amigos que vivem de comprar imóveis compactos para alugar nas grandes cidades, aqui em São Paulo principalmente. Então, tudo que tu falava lá em 2017, e que as consultoras olhavam até, não, mas eu não vou fazer isso, todas fazem isso, hoje, 5, 6 anos depois, né? Então, tu tá sempre à frente do mercado executor. Eu gostei muito que tu falou assim, fazendo, não é só falando, né? E eu lembro da Vitacom nisso, e a House também acho que seguiu o mesmo caminho, né? Tipo, mostrar algo lá pra frente e começar a realizá-lo, né? Como é que foi essa transição da Vitacom pra House, tu olhar o mercado mais pra frente de novo? É walk the talk, né? Se a gente fala e executa. Agora, eu tenho uma pergunta pro Zanotto, antes da gente prosseguir aqui. Nessa época você estava jogando no Racing ainda? Não. A gente estava ralando no Connect. Você jogando embora. Não, já tinha parado fazia tempo. Tinha parado. Zanotto, ex-jogador de futebol, pra quem não sabe, o Zanotto jogou no Racing, Camboneira, craque de bola, então procurei depois lá, Zanotto jogador, jogando um carrinho, né, ele mostrou uma foto pro Alê, eu vi foto, um carrinho, né, que
Hoje em dia é vermelho aquele carrinho lá, né? Certeza. A alta era só do pescoço pra cima na minha época. E tinha cabelo. Tinha um cabelão. Eu tinha o cabelo que o Ale tem hoje, olha. Faltou o lucro aí. Mas, Jotão, falando um pouquinho dessa revolução, né? Desde os primórdios, né, da Vitacom, quando a gente trouxe esse conceito de compacto, ele foi muito criticado. Ninguém acreditava, era muito criticado. Até eu estava num evento agora no fim do ano passado e eu estava contando uma história que eu fui numa grande imobiliária e o cara falou, não quero vender esse projeto porque esse negócio de apartamento compacto é um negócio, meu kitnet, fala assim, coisa de pobre, a gente não quer... E não vendeu. E daí um dos caras que era do atendimento dessa imobiliária estava no evento, ele falou, eu estava na sala e eu lembro quando a diretoria não quis. Então, isso é apenas uma das dificuldades, né? Mas as pessoas não entendiam, né? Esse negócio era muito atrelado à falta de grana, muito atrelado a um flat que tinha uma grande crise. Então foi muito difícil no começo. As pessoas começaram a entender, né, a proposta lá depois do 20º, 30º empreendimento, caramba. Depois de pregar muito, de tentar explicar que uma vida minimalista, né, que morar compacto, dar acessibilidade, né, democratizar o imóvel através da compactação seria algo muito bom para as pessoas, para as cidades e para um novo público que estava se formando, né, que é essa necessidade da unidade unifamiliar, compacta, porque mudou muito a nossa pirâmide etária. Eu ainda vejo o pessoal falando de super oferta e tal. O que eles não entenderam muito é que mudou completamente a composição. Né? A gente tem praticamente metade de um dormitório, metade de 2 para famílias compactas, e aí uma pequena quantidade, talvez 10%, que é uma exceção de 3 e 4, que hoje já tem a base instalada, existe uma demanda pequena e também não cabe no bolso, é muito caro. Então mudou muito, né, a concepção, e algumas pessoas não entenderam isso. E depois, né, veio essa outra transição. Embora a Vitacom, na época, ela estava no ápice, né, a gente estava em VGV, em resultado, a empresa estava no seu momento mais épico e continua. E eu diria que eu estava muito incomodado, né? Eu ainda vendo que o mercado ainda precisava de uma grande transformação. Eu via que o mercado imobiliário, quando você fala de incorporação, ele é um mercado muito restrito. Mas pode fazer quantas unidades? Sim. 10 mil, 20 mil, 50, 30, 40 prédios. E eu achava isso muito pequeno. Não tem escala, né? O poder de transformação do modelo ainda era muito restrito. Então eu viajava o país, falava, né? Acho que a gente acabou influenciando uma geração inteira de empreendedores. O dia que a gente mudou o jogo, né? Se você pegar hoje o quanto representa, né, esse tipo de unidade compacta para um público mais jovem, eu acho que a gente realmente mudou uma forma de enxergar o mercado. E eu via as pessoas se empolgando, querendo fazer algo junto, mas não era possível, não existia uma linha de conexão. Então isso me incomodava muito. Eu falei, mas eu quero fazer junto, né? Eu quero estar, como é que eu posso? E aí veio a ideia da House, que seria uma evolução daquele conceito inicial. Então, se eu imaginava que eu venderia uma unidade para uma pessoa que iria morar, né, que poderia comprar uma unidade perto de onde ele precisa, esse conceito evoluiu para como é que a gente pode prestar serviços, como é que a gente pode estar junto, né, para um novo formato de moradia. E aí a House começou do zero, quer dizer, literalmente, a gente começou aqui, estava o meu time aqui, acho que vocês estavam batendo papo com eles também, a gente começou numa unidade de 20 metros quadrados, do zero, operando, ganhando colchão nas costas para operar a unidade no Airbnb, foi assim que começou a empresa, e hoje a gente está aí se associando com os maiores incorporadores do país, né, com algumas dezenas de milhares de unidades, mas principalmente trazendo uma revolução tecnológica. A gente acredita que os imóveis no futuro, eles devem estar conectados a serviços e à tecnologia. A próxima revolução, a gente não está falando de tamanho, isso já passou, né? Da arquitetura, óbvio que o mercado pede boa arquitetura, cada região tem um tipo de demanda, mas acho que a grande revolução agora é conectar esses imóveis que são até então analógicos ao mundo digital, abrindo aí um universo de possibilidades jamais imaginados. Então a evolução do mercado imobiliário para os próximos anos vai ser muito maior e de uma forma muito mais exponencial do que nas últimas centenas de anos. E a gente está vivendo isso agora e é uma das grandes oportunidades, né, para quem estiver atento, para quem está aberto a receber o novo. Eu acho que tem uns momentos mais incríveis da história para poder participar desse nosso mercado. O tijolo, areia, cimento ainda é protagonista desse mercado. Ele vai continuar sendo protagonista. Minha base, cara, eu diria que ele é um hardware, que ele é a base
mas esse hardware ele não vai ter o máximo do seu potencial se ele não tiver o software embarcado, né? Em outras palavras, você podia usar um telefone analógico, né? Aquele tijolão, você poderia fazer ligação, tá tudo ótimo, mas a partir do momento que ele abre possibilidades para tudo que você pode estar conectado no smartphone, né? Você pode vender, se comunicar, você pode trabalhar, pedir um transporte, usar uma calculadora, uma bússola, ele tem tudo lá dentro, uma máquina fotográfica. Então aquele aparelho, ele passou a ser, realmente, ele abriu um universo de possibilidades, desde uma pessoa que trabalha de Uber até uma pessoa profissional liberal, até mesmo nós, né, do mercado imobiliário, corretores, que trabalham hoje 24 horas através do seu aparelho. A mesma revolução vai se dar no mercado imobiliário. Você imagina que aquele equipamento até então estático, ele começa a resolver a sua vida, né? Você pode, desde comprar alimento até lavar roupa, ter meios de transporte disponíveis, como é que eu contrato os serviços, como é que eu me relaciono dentro do prédio, como é que eu me comunico, e isso torna tudo muito mais eficiente, isso torna o mercado imobiliário algo jamais imaginado. Então toda aquela ociosidade, né, daquela massa de cimento e tijolo que é a base, ela está ociosa, ela está até então servindo apenas com uma cobertura sobre as nossas cabeças. A gente imagina que isso pode ir para uma outra dimensão. Seria como dizer que o imóvel sofreu uma atualização do seu sistema operacional. Ele ganhou um sistema operacional. Ganhou, né? Isso é fantástico. Até, né, porque quando eu ouvi o Ale falar do App Space, né, da House, eu fiquei pensando, exatamente isso, né? Foi isso que você falou na palestra, logo quando mostrou assim, eu fiquei pensando, é como se a gente tivesse, o imóvel fosse uma CPU sem nenhum sistema ali dentro ainda, né? E aí agora a gente está colocando um sistema operacional dentro desses prédios, né? Que até então não tinham. Mas foi construído tanto abstrato, né? O que é legal o nosso público entender que assim como eu tenho no meu celular, eu baixo alguns aplicativos, então eu coloco lá o Instagram, o Waze, o WhatsApp. Então aquele aparelho permite que eu me comunique, que eu me relacione, que eu compre e vende, que eu venda. Então ele abre um mundo de possibilidades. Você imagina que se no teu prédio, ao invés de colocar um aplicativo, o aplicativo são empresas do mundo real. Claro. Né? Então a Renault coloca um carro que eu posso usar por assinatura ou sob demanda. A Unilever ou a Dry Clean coloca uma máquinas ou colocam lavanderias autônomas em que eu lavo a minha roupa. A Pets coloca aparelhos e outros acessórios para o nosso pet, serviços, passeador, banho, tosa. Então aquele pedaço de cimento, né, de tijolo que a gente comentou, passa a ter outras funcionalidades, outros aplicativos. E às vezes é um pouco difícil de conceber, mas eu diria que quando você vê na prática e você vivencia isso, a transformação é muito grande, galera. Vocês não fazem ideia assim, do que isso gera na vida das pessoas. E isso revoluciona toda a cadeia, né? Você imagina que grande parte do comércio, do que hoje você vê na rua, no shopping center, ele tem um grande potencial de migrar para o prédio de uma forma mais barata, mais eficiente e ainda tornando o condomínio mais barato. Então, assim, é muita coisa junta que está acontecendo. Mas o legal de ver é que hoje já mais de 400 incorporadores já entenderam e já estão surfando nessa revolução digital, assim como empresas perceberam a revolução dos computadores e dos celulares. Aí nasceu já começaram uma Apple, nasceu um WhatsApp, nasceu um Google. Assim, essa é a possibilidade que a gente tem das empresas que estão mais atentas e que estão se mexendo primeiro. O que eu acho mais legal de tudo que o Ale fala, e para a gente que acompanha o Ale há bastante tempo, é que o que ele está falando hoje, ele falou o ano passado e ele pode vir a falar no ano que vem, que sempre vai ser atual. E eu digo isso pelo seguinte, Ale, eu já fiz alguns eventos contigo, já fiz alguns eventos que você me contratou para fazer uma palestra para o seu time para corretores, seu time de eventos. E eu me lembro que num dos eventos que eu participei, Jota, eu e o Ale fomos conversar de canto e estávamos ali, e esse conversar de canto virou até um videozinho que soltamos em redes sociais. E eu lembro que o Ale disse o seguinte: nós temos que transformar o mercado imobiliário em uma Amazon, em uma Tesla, em empresas que estão se conectando com as diferentes realidades de diferentes públicos, buscando sempre uma diversidade, buscando sempre o atendimento às constantes mudanças que o público tem. Atualizar o mercado. Atualizar o mercado. Ou seja, a House passa então
usar essa palavra, passa a atualizar um mercado que sempre foi muito conservador, né, Wagner? Você está atualizando esse mercado, né? Essa ideia. A ideia é que todo prédio no planeta, seja ele residencial, comercial, ou para moradia, para investimento, precisa ter um sistema operacional e precisa estar conectado a serviços. Senão ele vai virar um aparelho analógico, vai cair em desuso e vai ficar obsoleto. Fantástico, fantástico. É simples assim. Então, as empresas que se atualizarem, com certeza elas vão prosperar. As que permanecerem ou que continuarem, né, com essa restrição, né, de olhar para o novo, de estarem abertas, provavelmente vão sucumbir, assim como outras empresas de vários setores, né, Vide Kodaks e Blockbusters ao longo da história provaram que ficar parado e não acompanhar o que está acontecendo não é uma opção. E até, usando esse exemplo dessas empresas que acabaram ficando no tempo, né? A gente vê que hoje em dia o construtor ainda, o incorporador, ainda acontece, né? Ele construir imóvel, aquela coisa, início, meio e fim, né? Eu construo imóvel, entrego esse imóvel e, né, um abraço aos moradores ali, os investidores. Eu acabei aqui, agora eu vou pro próximo, né? E aí o imóvel fica lá daquele jeito, se tu visita o imóvel 10, 15 anos depois, ele continua da mesma forma, no máximo uma pintura foi feita, alguma coisa. E que você falou, o imóvel ele fica... É o mesmo imóvel sempre, né? Há 50 anos atrás, se ele for lançado, ele continua o mesmo imóvel. Agora a gente está falando de deixar esse imóvel atualizado, né? De colocar serviço ali dentro, que antes era até difícil de imaginar como fazer isso, né? O imóvel já está pronto, como fazer um imóvel que já está pronto? Acho que essa é uma sacada legal, porque olha quanto imóvel, a gente está aqui com a vista, olha quanto imóvel tem, e quando a gente imagina uma disrupção do mercado de construção, sempre é difícil imaginar, pô, vou ter que construir novos imóveis agora. Não. Então sempre se imagina isso, né? Tem que construir novos imóveis. Caramba, então tem que achar o terreno, tem que fazer um lançamento. Aí daqui a 4 anos que eu lanço, 3, 4 anos que eu entrego esse imóvel, aí ele vai estar atualizado. Mas eu consegui em 4 anos. Agora a gente está falando de resolver um problema que sempre foi uma grande dor do mercado, né? Tu lança hoje e tu entrega daqui a 3, 4 anos, ele já é outro tempo. Agora a gente tá falando que a gente consegue atualizar os que foram lançados e entregues agora, os que foram lançados e entregues há 20 anos atrás, que foram... Consegue conectar todo esse tanto de gente que já mora nos prédios e deixar eles com a mesma moradia do que eu, por exemplo, que me hospedo na house, inclusive gente, estou na house, me hospedo sempre na house aqui, eu fazendo um jabá já pro aqui, me hospedo sempre na house. Pra quem vem pra São Paulo e outros lugares que a House já opera. Essa distribuição já tá nessa folha. Depois pega o meu link de afiliado, gente, na House. Mas não tem sempre novidade, né? Não, fantástico. Mas é isso. Por que eu não fico em hotel? Eu poderia ficar em hotel, tomar um café da manhã no hotel. Eu acho, poxa, fantástico. Toda vez que eu fico numa House, eu fico na mesa porque eu gosto. Mas vejo gente diferente, tá todo mundo curtindo. Aí eu vou lá, pô, tem um serviço lá embaixo que eu pego, alugo o negócio lá, café, eu vou passar roupa, se precisar. Se eu precisar, se eu não precisar, beleza. Cara, é fantástico. Então, por isso que eu sempre fico. Viu? Eu falei bem, né? Falou bem. O Jota, ele tá solteiro também, você sabe. Então, a gente tá numa campanha pra calhar o Jota. Tô tentando fazer ele se conectar, mas ele não vai dar certo. A House é a casamenteira. Vou deixar. Mas o que a gente já vê acontecer, tá? E aí acho que isso gera um despertar em muitos incorporadores. Teve umas praças em que a gente já tá com alguns lançamentos. E o que acontece? A gente já tem corretoras imobiliárias que vendem diversos incorporadores na região relatarem para a gente assim. Ele chega ao cliente e ele fala, olha, esse prédio aqui, ele tem todos os serviços, ele está atualizado, ele tem conexão, né, com outras empresas, então ele tem toda essa gama aqui de soluções. E no tempo, né, que eu estava comentando, ele vai estar sempre atualizado. Então se amanhã vier uma nova solução, uma nova empresa, aquele prédio vai ganhar. Assim como eu baixo a nova versão do meu aplicativo, aquele prédio vai receber uma nova versão. E daí ele fala assim, olha, o cliente pergunta, esse prédio tem um sistema operacional, ele é atualizável, ele tem serviços? Ok, eu quero. Ah, não tem, então eu não quero. Então a hora que o incorporador for rejeitado, ele entender que ele ficou para trás, isso desperta e cada vez mais vem diversos empreendedores que chegam assim, olha, eu preciso porque a concorrência na minha praça, na minha cidade evoluiu e eu também preciso evoluir. Infelizmente, às vezes é dessa maneira, mas é inevitável, tá? É inevitável a atualização. Para dar um exemplo legal também, que acho que para o pessoal entender, né, o carro da Tesla hoje, ele recebe uma atualização de software, enquanto o carro está desligado na garagem carregando, ele recebe updates do software que atualizam o carro.
né? Um amigo meu tem nos Estados Unidos e fora, o meu carro ganhou 50 cavalos de potência da noite pro dia, porque atualizaram o software e ele ficou mais eficiente e tal. Então, já virou algo normal. Então, o prédio é muito parecido, né? Então, se amanhã surgir uma nova solução, uma nova matriz energética, algo novo, o prédio vai receber, porque ele está aberto, ele está apto, né? Tanto a tecnologia embarcada, quanto a house operando, quanto a regulamentação do prédio, eles permitem que aquele prédio seja um ativo atualizado. Então, daqui a 20 anos, 30 anos, aquele prédio vai estar sendo constantemente atualizado. Você imagina se o teu prédio não tem serviço, ele não é atualizado. Então, ele tende a desvalorizar, ele tende a ninguém querer. Então, de novo, a revolução agora do mercado imobiliário, ela é digital, né? Então, tem a digital no prédio e outra que está acontecendo, obviamente, lá paralelo, que é essa revolução de como a gente vende, de como a gente se relaciona, quem são os corretores que estão despontando, né? O poder das redes sociais. Então isso também é nítido, acho que ninguém hoje mais questiona isso que está acontecendo. E como que é a relação comunidade house com os edifícios da house? Porque o que a gente vê numa rede social da house é que tem sempre jovens, tem sempre pessoas dispostas a consumir, a viver o espírito house. Como é que vocês hoje se relacionam com essa comunidade? Eu sempre tive essa dúvida, né? Porque a gente sabe, não é festa todo dia. Você tem um back-office aí que está funcionando, pensando em problema o dia inteiro. Você está ali tentando fazer o melhor para a comunidade house. Como é que é o relacionamento de vocês, equipe house, com essa comunidade? E como que eles enxergam todos esses benefícios que a house entrega? Eu sempre tive essa dúvida. Legal. Então, primeiro, eu acho que nada melhor do que eu estou todo dia com a minha comunidade, né? Eu vejo quantos incorporadores ele não pode parecer nem pintado, né? Na frente dos clientes, que o cara tem medo, né? Diz ainda que o cara não pode morar no mesmo prédio que ele construiu. Isso acontece muito. E ele não vai na convenção de condomínio. Então, porque todas essas histórias que a gente conhece de muitos relacionamentos que não são bem resolvidos ou que não vão bem. Nosso caso é justamente o oposto, né? A comunidade é nossa amiga, toda semana tem uma série de eventos, né? Hoje como está no Brasil inteiro, e eu tô sempre, o time está sempre, então isso mostra, né? O quão bacana, né? O quão profícuo é esse relacionamento. E daí é interessante, né? Porque a primeira galera, quem geralmente se mexe ou absorve tendências, geralmente é a galera mais jovem, um pouco mais antenada. De fato foi assim, a gente começou muito com jovens executivos em São Paulo, né? Que é onde a House começou, e depois foi evoluindo. Onde a gente mais cresce hoje, por incrível que pareça, são os prédios de família. Né, são prédios focados exclusivamente em morador final e em família. E agora, por que isso? Eles também querem ter um carro compartilhado para quando precisa viajar ou no dia do rodízio. Eles querem ter serviços, quebra o ar-condicionado, querem ter resolvido imediato, né? Todo mundo trabalha, ninguém tem tempo na casa, todo mundo quer ter as facilidades no térreo, né? Quer ter uma lavanderia profissional, quer ter um mini mercado, quer ter carregador de carro elétrico. Então, toda a família, né, como um todo, quer se comunicar com a portaria de forma digital, quer ter o seguro on demand. Então, tem muita facilidade e as famílias também querem. Então, a gente cresce muito, mas muito hoje no ambiente familiar. Então, de certa forma, a house é feita para todos. Né? Nós entendemos que nós vamos embarcar todos os prédios e o que é legal, cada prédio ele é completamente diferente do outro. Né? Então, o tipo de serviço que a gente tem em Porto Alegre é diferente do que tem em Balneário, que é diferente do que tem no Rio e do que tem em São Paulo. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma cultura, alguns são mais de turismo, outros são mais família, outros são mais focados em pessoas solteiras, e a curadoria, o tipo de serviço que é oferecido é totalmente diferente. Então, na capital, provavelmente as pessoas precisam de equipamentos que eles viabilizam o trabalho. Então, você tem elementos para cartório, para documentos, para delivery, entrega. Quando você está na praia, você tem algo muito mais focado, desde aluguel de prancha de surf até kitesurf. Então são outras necessidades, e é muito legal a gente poder se adaptar. Né? Então existe uma house para cada prédio, uma house para cada necessidade, e isso faz parte aí também daquilo que a gente imagina para o futuro, que é equipar, que é baixar os aplicativos corretos para cada prédio, para cada necessidade, para cada cidade, que é totalmente diferente. Perfeito. Imaginando... Vamos lá, imagina desenhando esse futuro do mercado imobiliário. A gente briga que o próprio Talk, a gente tem essas conversas futuristas, às vezes filosóficas do mercado, né? Imagina esse futuro do mercado, né, que a gente vai ter esse sistema operacional operando, né, os prédios de alguma forma se conectando e se atualizando também. Acho muito legal isso, né? Em cada região é um tipo diferente de serviço que pode ter. Ale, tu é um cara que, além de construir esse mercado, conhece muito bem o mercado como um todo, né?
Vamos fazer um exercício que a gente gosta de fazer, desenhando esse mercado para frente. Não indo muito longe, está 5 anos, 10 anos no mercado imobiliário. Isso está começando a acontecer. Daqui a pouco vai acontecer mais ainda. O resto do mercado, tá? O mercado é uma cadeia longa, uma jornada longa do mercado imobiliário. Olhando para construção, método construtivo, olhando para novas tecnologias, para inteligência artificial vindo, o blockchain chegando, passando pelo serviço do corretor da venda. Como é que ele desenha mais ou menos essa evolução conjunta do mercado das outras tecnologias? Como tu imagina isso também? É uma boa pergunta. Então, acho que chover um pouco no molhado, mas nunca é demais, né, alertar tudo que pode ser substituído por trabalhos repetitivos e que não exigem muitos relacionamentos interpessoais, eles vão ser substituídos de alguma forma pela inteligência artificial. Então, muitas gerações de lead, resposta de chats, muito do que é feito do trabalho braçal, ele vai acabar sendo feito pela máquina, pelo software. Então, uma boa parte da jornada acaba sendo substituída. Mas aquele negócio da confiança, né, do relacionamento, né, que o corredor tem, isso não vai ser substituído nunca. Então, aqueles que têm aptidão, que agregam valor, assim como médicos, advogados e outros profissionais, têm futuro na cadeia. Todos aqueles que ainda dependem de um trabalho braçal, esses provavelmente vão ter o seu trabalho substituído. E acaba, cara, as coisas mudam. Né? Então, olha quantas outras coisas se abrem, né? Ser operador de departamento, ser, de certa forma, cuidar de relacionamento de cliente. Então, outras portas se abrem, o que não dá é para ficar parado. As pessoas hoje não têm essa opção. Né? A nossa jornada tende a ser muito mais longa com a longevidade e as pessoas vão precisar evoluir 3, 4, 5 ciclos, eles vão ser impactados e precisa ter essa cultura de evolução constante, né? Que ainda não se deu conta, a gente tem maus lençóis. Então, vou falar um pouquinho das vendas. Acredito que o interpessoal, né, com a característica, a humanidade vai ser muito valorizada, que não vai perder valor. Quando a gente fala um pouco dos métodos construtivos, né, ainda para outro ponto da cadeia, então, existe hoje também uma parte de dados, né, de evolução, que muito daquilo que era feito na intuição, né, a compra ainda pela intuição. Eu defino o produto, não é dispensável, mas não dá para você não ter o apoio de dados. Sim. Você vai quebrar a cara, porque vão existir outras empresas muito mais eficientes que vão conseguir ter uma precisão, né, uma assertividade, tanto de preço, quanto de produto, quanto aonde comprar, baseado em dados, em demanda, que tendem a ser muito mais assertivos. Outros modelos, o mercado tende a ser também 50% de pessoas que compram uma própria moradia, 50% que usam. Hoje isso gira em torno de 30%, vai subir. Então existe também uma nova proporção que vai se dar. Isso não é também novidade, a gente já viu em várias outras indústrias, isso vai também acontecer no mercado imobiliário. Métodos construtivos, né? A gente vai ganhar muita eficiência, né? Vai diminuir desperdício, vai ter muito controle em cima, embora eu ainda acho que o Brasil, nós temos um certo comodismo, né? Nós não nos obrigamos a ter tanta evolução, porque ainda existe uma abundância de mão de obra, ainda existe uma certa condição econômica, que às vezes fazer o diferente, o mais rápido, mais eficiente, com menos perdas, ele é mais caro no investimento inicial. As pessoas esquecem um pouco das vantagens, mas você pega um dos países desenvolvidos em que a mão de obra é muito cara, economizar alguns meses significa muito dinheiro, muita eficiência, não ter desperdício, a parte de logística, né, subir, descer massa, então o cara prefere fazer tudo em metálica, em madeira, por questões de eficiência. Isso ainda não chega com tanta imponência, né, não chega com tanta força no Brasil. Então a gente tende a ter métodos um pouco mais tradicionais, embora existe muita tecnologia aplicada. Então são várias startups que entram em controles, que entram em software, que entram em alguns métodos construtivos, embora eu acho que daria para evoluir muito mais, né, industrialização. Agora, por que tudo isso, né? Por que muito do que a gente falou aqui, por que o mercado imobiliário, por que o mercado de construção, de incorporação ainda é assim? Sabem por quê? Nem imagino. Porque ele ainda vai gente. Não, sabe, o mercado não tem escala. Um dos grandes pontos do mercado imobiliário. Foi o que a gente falou no início até, né? Que você estava falando da visão que você tinha da Vitacom. Você queria fazer mais e eu não conseguia escalar. Cara. Só para dar alguns exemplos. Quando você pegar a indústria automobilística, por exemplo, as indústrias de eletrônicos, o cara ele faz um produto, né? Ele faz um iPhone, ele faz um carro Tesla, ele vende no mundo inteiro.
Então ele tem uma escala mundial que permite que ele invista a indústria farmacêutica, né, em pesquisa e desenvolvimento, novos medicamentos. Existe um custo envolvido muito grande em marketing, mas ele faz isso em escala mundial. Ele pode, ele tem recursos, ele tem a escala. O mercado imobiliário ele é composto, na sua grande maioria, por pequenas imobiliárias e construtoras que fazem ali 1, 2, 3 prédios por ano, já são consideradas empresas médias. E nessa escala você não acessa o que existe de melhor no mundo. Você não consegue ter acesso às melhores consultorias, à melhor tecnologia. Perfeito. Esse é um dos grandes motivos da gente permanecer, de certa forma, estagnado. Porque não existe a capacidade de investimento, não existe a pesquisa em desenvolvimento, não existem empresas que consigam ter a escala. A maior empresa ainda é muito pequena. Se você pegar a maior ou as maiores empresas do mercado de incorporação, de home building do Brasil e do mundo são muito pequenas, né? E acho que uma das grandes revoluções, algo que eu também sonho em trazer para o mercado, é gerar o poder da escala. Porque a partir do momento que você tem escala, você consegue acessar itens, você consegue se relacionar com empresas, com profissionais, você consegue ter o poder de investimento e tem o poder da transformação. Boa. Acho que isso também é um dos grandes motivos pelo qual o mercado imobiliário ainda não conseguiu deslanchar, não conseguiu dar um salto, que é algo que você também imagina que a gente vai nessa corrida. Isso que você comenta, Ale, fica claro o seguinte, né? Quando você olha para o produtor, ele é muito pequeno frente ao consumidor. Nós temos uma demanda muito alta, né? Olhando para o imóvel e querendo acessar o imóvel de algum jeito, talvez esse consumidor traga a escala que você precisa. De alguma maneira ele traga essa escala. E aí você me fez pensar no seguinte, de uma das premissas da House, que é dar o acesso a todos, você acabou de falar, e o acesso vem em forma, como uma coisa que eu acho sensacional, o imóvel por assinatura. O dia que eu ouvi a primeira vez você falar do imóvel por assinatura, eu parei e falei, cara, o Ale foi longe demais. Porque, como incutir na mentalidade de alguém, mudar uma cultura de que você pode acessar uma unidade habitacional através de uma assinatura, assim como você faz com o Netflix, com a sua Amazon, seu Amazon Prime, outros aí que você faz com o seu iFood e tal. Cara, ouvir a primeira vez te causa estranheza, ouvir a segunda vez te faz pensar, ouvir a terceira vez te faz entender que isso é possível. Eu me lembro num evento que estávamos nós dois em Goiânia. Você não convida para esse evento aí, né? Você não tem arroz de sério. Você precisa se destacar mais, Jota. Então eu tô sentindo que você tá muito distante. Eu vou tirar umas fotos e postar no meu Instagram, mostrar que eu tô junto, né? E eu me lembro nesse evento que o Ale abriu de forma brilhante ali a conversa. O Ale dizia assim, o imóvel por assinatura, e na plateia uma pessoa pediu a palavra e falou assim, isso aí não existe, nem tudo é por assinatura. E o Ale foi lá e defendeu, e aí eu pedi a palavra e falei, Ale, eu não vou defender você, mas eu vou dizer o seguinte, a última coisa que faltava para nós era o imóvel por assinatura, porque ele não vai lembrar que eu vou falar, mas tudo bem. Porque minha roupa hoje é por assinatura, eu assino camiseta. Assino camiseta, calça, meia, meu carro é por assinatura. Tantas coisas nós fazemos por assinatura, por que não o imóvel por assinatura? Da onde surgiu isso, Ale? Por que essa cabeça chegou a pensar tanto num processo como esse e falou, isso é possível? Sabe que, assim, eu acreditava muito, né, que os processos são engessados. Por que o contrato tinha que ser de 30 meses, né? Existe uma questão legal, mas as pessoas se conformaram, cara. Então o cara já nasce achando que tem que ser um contrato fixo, em que tem que ter uma multa contratual que não dá para fazer de outro jeito. Isso me incomodava demais, cara. E as pessoas falam, eu quero morar onde eu quiser, a hora que eu quiser. E eu falei, isso tem que ser diferente, né? A gente tem que romper essa barreira. E a gente simplesmente fez. Mas não dá. E como é que faz com a garantia? Quebrando uma cara, né? Até descobrir como fazer, a regulamentação e como coibir inadimplência, chegando muito pré-pago. Hoje já é tão normal, né? Primeiro que pra gente já não existe estranho, já é por assinatura e é normal, e todo mundo tá por assinatura. As pessoas, elas moram quanto elas querem. Uma coisa muito legal que tá acontecendo, né? Eu tava te falando hoje a escala, a gente tá em mais de 120 cidades e a gente tá fazendo uma espécie de um clube de moradia. Então a pessoa assina a House, ela pode morar em centenas de prédios aí pelo Brasil todo e em breve no mundo. Então a pessoa é um cidadão global, né? Eu moro onde eu quiser, a hora que eu quiser.
eu faço upgrade, ou seja, minha família cresceu, eu quero um apartamento maior, eu tô no momento que eu quero investir no meu negócio, eu quero economizar na moradia, ou para um bairro mais barato, ou um pouco mais barato até para uma cidade. Diminua a assinatura ou não, é tudo tão simples. Pra gente virou algo tão natural, tão simples já do nosso dia a dia da tecnologia, que quando você me fala hoje, me parece algo normal, mas foi realmente no começo, que nem estava acontecendo da Vitacom, né, no começo do olhando hoje em retrospectiva, você fala, pô, foi uma batalha que assim, realmente foi difícil, né, as pessoas até romper a barreira do preconceito, e aqui foi muito alto, foi rápido, né, de certa forma, apesar da pandemia no meio, e as pessoas já se deram por normal, pagar a moradia no cartão de crédito, pelo tempo que eu quero, sem ter que ficar me programando, sem contrato, o seguro é pré-pago, quer dizer, não tem segredo, não tem mistério, e a gente começa a exportar, levar essa tecnologia para todos os lugares, e é muito legal, né, você vê essa revolução, e hoje já é normal, né, você fala, que você mora por assinatura já virou algo relativamente trivial, olha que loucura, né? Tipo, o pessoal ouviu o Ale falou assinatura e o pessoal, mais uma do Ale. Pô, mais uma, né? Eu quero inventar o tanto da moda. Então, mas é isso que torna esse... Eu praticamente moro por assinatura aqui em São Paulo, porque eu fico 10 dias, eu fico 20, às vezes eu fico 5. Eu escolho o tempo que eu vou morar aqui, justamente por essa comodidade. Eu agora vou ficar mais tempo agora na próxima. Ou assim, não, eu moro 2 meses. Tá aqui já agora, cara, que a gente falava praticamente de um dormitório, né? E daí não era o que eu queria, né? Na época, mas não é, ainda era uma coisa meio antiquada, né? A gente começava a falar kitnet. Não é ainda, né? Eu quero uma coisa mais sofisticada. Eu acho que isso aqui é pra o que a gente tá aqui anda, pra galera legal também, né? Porque daí o cara não tem grana, ele quer mais prático, o cara tá descolado. Daí a gente criou o estúdio, né? Que não existia na época. Exato. E causou uma certa estranheza, né? Estúdio, como é que é isso, né? Então eu lembro que até as pessoas, às vezes, iam na entrevista, o que é isso de estúdio? As pessoas perguntavam, era um termo que não era usual. E era um pouco dessa moradia por assinatura, né? Não existia. Pô, moradia por assinatura, o que é isso, né? E daí hoje começa a entrar algo, começa a virar algo do nosso vocabulário, né? De certa forma até trivial. Sim, mas eu acredito que é uma solução para muita gente. Eu acho que muita gente hoje tem essa cultura. E principalmente a nova geração. E o que é legal ali dessa história toda tua relacionada ao desenvolvimento do mercado é que tem uma fase que o Ale deve ter ouvido muita coisa a respeito do apartamento de 10 metros quadrados, né? Quando ele lançou isso aí, vira e mexe. E acontece hoje de alguém estar replicando essa sua ideia, né? É isso que mostra que o empreendedor, quando faz algo e acerta algo, você não copia, mas você simplesmente traduz o início da ideia dele em algo que hoje satisfaz algumas pessoas. Recentemente eu vi um construtor, não me lembro onde, que fez um de 10 metros quadrados. É mesmo. E o Ale foi lá atrás, 2010, sim, foi isso? 2014. 2014. Tempo, foi. E quando eu descobri que era Vitacom 10 metros quadrados, eu falei, não, mais uma desse cara. Não é possível, 10 metros quadrados, se eu virar pro lado com o braço aberto, eu bato em tudo. Mas não, é possível você viver... É legal, as pessoas hoje que moram. Eu contei já umas vezes, ele tá bem em frente ao hospital. E daí, hoje, boa parte da ocupação se dá por profissionais de saúde. Daí tem o cara que faz plantão, o cara exausto e tal. E geralmente esse cara, ele tinha que voltar pra casa dele que é longe, etc. E às vezes tem plantão dobrado, tem lá umas... Você é perigo mil malucas a voltar. E você fala com as pessoas assim, fala, revolucionou minha vida, eu já tenho minhas coisas, eu não sei ter um apartamento, eu tenho uma noite de sono. Então é muito legal você ver como ele agilizou, né, como ele serviu para um público. Exato. É importante a gente pensar em soluções. É para todo mundo? Não é. Não. É para um casal, é para uma família, que não. Mas é muito legal você ouvir, né? Então você fala, sabe, todo mundo já, alguém vai falar que é apertado e tal. Cara, você não ouve. O que você ouve é, mudou minha vida para melhor. E é isso que a gente ouve. Fantástico. A gente estava falando das novas gerações. Eu vejo muito, ainda não é tão comum, mas acontece já bastante de ter essa rapaziada que é nômade, né? Nômade digital, que trabalha com marketing, que faz conteúdo. E imagina que eu conheço algumas pessoas, inclusive, que moram, não interessa onde ela mora, porque ela trabalha só com o computador, um computador na frente, né? Não vão ter um endereço. Ela que legal, a menina assinar, eu fico com isso na minha vez, a menina assinar a fazer assinatura da House ali. Aí uma hora ela tá morando em São Paulo, ela tá morando em Porto Alegre, ela tá morando no Rio. Que legal. E isso é uma coisa que
tá acontecendo cada vez mais, não é? Antes era até meio estranho, assim, esse cara trabalha com a internet. O quanto de gente que trabalha com a internet hoje, a gente vai perguntar pra um molequinho de 5, 8 anos, o que ele quer ser quando crescer? Youtuber, influenciador, fazer review de coisa. Você nem sabe onde o cara tá. Não faz uma diferença, cara. Não. E isso que aí começou o metaverso, né? Isso é um outro capítulo aí, que agora a gente mora, ele é completamente relevante. Mas, realmente, cara, são outros momentos que a gente tá vivendo. E tanto faz. Você quer ter experiência, quer morar mais no campo, na praia, abrir relacionamentos, abrir frente de trabalho, ou a conexão é melhor, ou o custo de vida é mais barato. Não interessa, mas olha quantas possibilidades. Né? Eu acredito muito que também no futuro próximo a pessoa vai ter assim, uma série de experiências ao longo da vida. Né? Ela vai se locomover, vai mudar muito mais em função da busca de experiências, de cultura, né? De poder conhecer gente nova. Então acho que isso também é outra tendência, isso em escala global. Estou falando nacional, sem dúvida. E as pessoas vão buscar o melhor emprego, a melhor qualidade de vida a cada momento da sua vida. Né? Então você também tem, tipo, o Jota solteirão tal, ele pode estar, né, passeando mais, pode... E, gente, estou aqui. Você viu que ele quer casar você, né? Não tô entendendo. Tô fazendo propaganda, a pessoa... Viu como é que é? Eu faço no casório. Vamos casar o Jota. E já eu e vocês, eu não tenho que ter em outra fase, mas, pô, às vezes é legal, né? Você fala, quem sabe, com a sua família, você passar um tempo em algum lugar, né, poder ter alguma experiência. Então é muito legal você abrir novos horizontes e isso vai ser cada vez mais comum. Isso muda muito a nossa correlação com o imóvel, né? Sabe outra coisa que eu acredito muito? Mas a gente foi criado, né, numa tese, assim, o imóvel é o centro de tudo. E nós que temos que orbitar a nossa vida, né? O teu trabalho não pode ser muito longe, a escola das crianças, então você está, de certa forma, limitado. Às vezes você não persegue o teu sonho ou a melhor escola para o seu filho, ou porque você está, de certa forma, imobilizado, porque a casa fincou, né? Um certo alfinete te criou uma certa restrição à imobilidade. E o que eu entendo é que, assim, o centro de tudo é a sua vida, né? E a casa que vai se movimentar de acordo com a sua necessidade. Tamanho, localização, às vezes vai ser perto do trabalho, pode ser outro trabalho, pode ser ir vivenciar uma experiência fora, maior, menor, perto da escola do filho, perto, talvez, da onde alguém do casal precisa estar com mais frequência presencial e por aí vai. Então, eu acho que existe uma correlação, uma troca, né, de referência. Né? O centro passa a ser a pessoa, a sua vida, e não mais um lugar que eu mobilizei meu capital. Então, tem um questionamento que eu falei que é filosófico, pop séculos, mas e por que foi isso, né, cara? Porque a gente, na evolução, as pessoas fincavam, porque não tinha, né, não existia possibilidade de tecnologia, existia uma base fixa na agricultura, uma questão de proteção em relação às ameaças, e a gente foi, de certa forma, criando, né, esse conceito, e hoje ele precisa ser questionado. E muita gente não tem coragem, ou adotou e aceitou que é assim, e acho que grande parte das pessoas não questiona o status quo para nada, né? Não é só no mercado imobiliário, não é só nas vendas, não é só lá no método construtivo, e não é só lá como elas moram. E talvez eu tenha essa missão aí de questionar um pouquinho. Legal isso que você faz, essa inversão do vetor. Antes o imóvel, agora o usuário do imóvel. E quando você entrega liberdade, a gente volta no começo da fala do Alê e justifica exatamente aquilo que ele disse, a atualização do imóvel, o sistema operacional, a atualização. Porque se eu estou em São Paulo e eu preciso me mudar para Porto Alegre, lá tem um imóvel que me satisfaz, me entrega o que eu preciso, eu estou indo para um imóvel atualizado. Se eu vou para Fortaleza, se eu vou para algum canto que tem uma house lá com um imóvel atualizado, eu não fico preso num lugar onde, poxa, eu tenho que contratar milhares de serviços, ter dor de cabeça com milhares de coisas, sendo que a house empacota tudo e já me entrega o benefício pronto. Perfeito. E é para todo mundo. Quando a gente fala, Zoltan, isso aqui é uma solução que pode servir para muita gente em determinada fase da vida. Né? Muito bem, quando a pessoa forma família, naturalmente entre os seus 30 e 60, 70 anos, vai, porque depois também a família ela tem uma nova mudança, né? Que os filhos saem de casa e tudo mais, a pessoa começa a viver um novo momento. Mas a gente está falando, né, que isso pode servir para muita gente. E uma coisa é a forma do uso do imóvel, outra coisa são os serviços, e isso vai variar muito. Mas, de fato, que eu entendo, a nossa vida passa por diversas fases.
né? E o imóvel tem que servir da melhor forma possível para cada fase. Então, acho que essa é a filosofia que está por trás. Então, cada pessoa vai ter uma filosofia, vai ter o seu momento, e o que eu imagino é transformar ou servir melhor a cada um desses momentos de vida. Se for ver, a gente muda tanto ao longo do tempo, né? Nosso estilo, as coisas que a gente gosta, né? As coisas que a gente faz, só não muda realmente onde a gente mora, né? Não mudava, porque eu acho que também, se for de repente ver se por que as pessoas antes não mudavam tanto, tinha muito essa questão cultural, mas bem que você falou, lá no início a propriedade privada foi criada porque eu tinha lá um pedaço de grama, né, o cara comia a minha laranja e falava, você é minha, mas como é que ela é tua? Eu comecei a cercar, você que era minha. Aí começaram os feudos, né, a gente começar a cercar, e a gente ainda veio com essa mesma mentalidade, né? Tá mudando, e talvez a gente agora recentemente não mudava tanto as pessoas, tipo, meu pai mora, a gente mudou, eu lembro, mudou 3 vezes só, não foi muito, assim, muito pouco, ao da família inteira, meu pai e minha mãe. E eles não pensam em mudar tanto, não pensavam. Agora a gente eles vão se mudar de novo. Porque não tinha possibilidade. Esse eu acho que é o ponto também. Com pessoas disruptivas como o Aner, a gente começa a ter a possibilidade dessas mudanças. Aí eu acho que vai ter muita gente que nem pensava em mudar. Como agora é possível eu mudar, eu vou mudar. Vou experimentar essa nova fase da vida. Né? Agora eu me aposentei, vou experimentar essa fase da vida ali. Eu mudei de novo, vou experimentar essa fase. Não estava acontecendo isso porque não tinha possibilidade. Agora tem a possibilidade de fazer. Então acho que isso também lidera um movimento. Não é só um movimento de comportamento que puxa essa ideia, mas a própria ideia puxa, né, esse movimento também. E eu acho que não é para todos, mas é para uma grande parte das pessoas que nesse mundo hoje que a gente está sempre mudando realmente várias coisas que a gente gosta, que a gente faz, o trabalho muda, tudo online, veio a pandemia, realmente ficou tudo online, aí depois voltou, não voltou. Olha quanta coisa aconteceu nos últimos 2-3 anos, né? Você mudou, sabe? Quase 100 anos em 3 anos, acelerou muita coisa. Se a gente tem a possibilidade de fazer, a gente vai continuar usando. E aí, acho que em breve a gente vai ver criando outras coisas novas aí também. Mas falta incentivo para muita mudança, não falta, né? Na sua visão? Falta. Mas isso é legal, porque também se fosse muito fácil, tudo ia fazer, né? Então. Mas como se relacionar com cidades, por exemplo, uma cidade como São Paulo, com uma cidade muito burocrata para muita coisa, como se relacionar com uma cidade como São Paulo? Agora eu tô falando fora de pensamento house, pensamento de produto, mas assim, como que a gente democratiza muito mais em cidades que são muito fechadas, cidades que são mais selva de pedra mesmo? Como que a gente cria uma cultura? Vou dar um exemplo, que, né, vamos falar um pouco da cultura de relacionamentos, tá? Então, a gente conseguiu criar dentro dos prédios, é tudo autônomo, tá? Então, você pegar aqui embaixo desse prédio onde a gente tá, muitas das coisas que as pessoas consomem, a pessoa pega e ela paga, é totalmente na confiança, ninguém tá olhando. Tem uma câmera ali, mas não é confiança. Não é isso que vai fazer inibir. A pessoa paga por pura consciência. E daí você começa a olhar num prédio desse, você teria tudo para ter desrespeito a regras, né? Tanto de honestidade quanto de barulho, né? São muitas pessoas jovens, coworkings grandes, né? Para 100 posições, 200 posições, e você vê as pessoas respeitando. E aí você vê que é possível gerar um senso de comunidade, de respeito, principalmente quando as pessoas estão vivendo de uma forma harmônica. As pessoas respeitam muito mais quem elas conhecem do que quando é um estranho. Exato. E a gente conseguiu criar um microcosmo, né, um microecossistema de respeito, de relacionamento. As pessoas... O Jota tá morando aqui, você deve ter conhecido a gente, né, Jota? Sempre quando eu venho, eu conheço alguém aqui. Isso é incrível. Vários lugares diferentes, daqui mesmo, cara, é muito massa. Gente que eu lembro que, quando eu vi, mandei mensagem pra uma mineira que eu conheci, e pra um casal, velho. Brown, né? No caso, eu quase lá, mano. É que eu conheci ela na House em novembro. Eu conheci ela na House em novembro. Aí eu vi e falei, pô, eu tô em São Paulo de novo, ela é daqui, ela é de Maceió. E aí, pô, então conheci a pessoa em novembro aqui, daí ela não tá aqui, mas mandei mensagem, então mantive um contato com a pessoa que eu conheci no hall do hotel, ela tava esperando o Uber. E aí tinha descido e casualmente puxou o papo, começou a conversar e depois a gente se encontrou de novo, acho que na volta do trabalho dos dois. Aí ficamos conversando ali no da Melo Alves ali, tem o coworking ali, trocando ideia ali, trabalhando, pô, fantástico, tava trabalhando lá da pessoa, fiquei trocando uma ideia, né?
Até o fim desse mês a gente casa já. Casa já. E daí O pessoal que tiver na house da Paulista, ó, por favor, pode ser. que unidade você acha? Então, respondendo a tua pergunta, né, existe uma filosofia, você quer mudar o mundo, começa por você mesmo. Sim. Então, a gente começa a criar algo diferente no nosso microcosmo, que hoje já são centenas e centenas de prédios, que já começa a fazer uma diferença. O prédio, ele serve à comunidade, então se você pegar cada prédio que a gente faz, então ele tem uma série de equipamentos, de abertura ao meio público, né? Às vezes são restaurantes, são áreas que são abertas, são serviços, então o lobby desse prédio ele é aberto, então são várias questões que a gente serve também à comunidade, então começa fazendo por nós mesmos. Isso começa a proliferar e acaba transformando a cidade, acaba trazendo novas filosofias, ou pelo menos a gente conseguiu influenciar alguns milhares de pessoas que começam a trazer essa nova filosofia para mais gente. Então, acho que eu sou muito dessa filosofia, né, que ao invés de reclamar, o poder público e a não sei quem do governo não faz o que precisa e o plano diretor, então meter pau e criticar é muito fácil. Então, começa pela mudança interna, às vezes pequena, mas começa a fazer uma grande diferença. E daí, de um prédio, né, a gente começou com um apartamento no Airbnb, cara. Hoje a gente está chegando a centenas de milhares de apartamentos. Já começa, você faz isso vezes um grande número de pessoas, já são centenas de milhares de pessoas, custam milhões, e isso vai mudando o mundo, cara. Assim, a gente começa pequeno, do zero, com uma ideia, um pouco de execução, muita execução, muito suor, e começa a fazer a transformação. Perfeito. E assim transforma a cidade, depois a cidade transforma o estado, o país, o meio, e é assim que a gente tem que pensar. E aí pinta de rosa. Brasil. Olha, Esse é o... Isso é muito legal. Isso é legal. a gente vai ter que encerrar já. Imagina. Então, mas Eu falei, eu avisei aqui, né? Da vontade de. a gente encerra aqui, só que felizmente nós temos condição de em outros dias poder sentar com a Lei e trocar mais ideia, porque a gente tá próximo. Fala muito esse ano, se Deus quiser, né? Não, se Deus conjuntos, a gente vai pensar muito parecido. Tem uma admiração enorme por você, por o trabalho lindo que você está fazendo. São Obrigado. pessoas que também ajudam a pensar o mercado, a trazer a novidade, né? Tem um lado altruísta. A gente contribuir, cara. Vocês estão aqui. Prop Talks in the House, hein? Em the house. Prop Talks in the House. Vamos receber muita gente bacana aqui. Ó, pessoal, esse cenário aqui que está sendo aberto com a Lei, com essa grande conversa, vocês vão ver bastante coisa legal acontecendo aqui, hein? Vai ter hoje prédio novo, aí a gente vai. A gente vai fazer também, né? Vocês vão ver e vai mudar. Vai mudar. O Jota frequenta a House para conhecer o amor da vida dele. Eu ganhei um orçamento que a gente tá aqui, o banheiro dele. Tá aqui, ó. Vai levar em todos os houses que a gente for gravar. Eu levo no ombro aqui, carro no ombro aqui. Ale, para encerrar, uma última. Vai ter que ser rápido esse briefing aí, porque eu acho que é um assunto que a gente poderia gravar, que poderia falar só dele, né? Porque a gente já falou até em alguns episódios dessa maluquice que a galera fala, que eu falo maluquice que todo mundo fala, Jota, esse negócio é coisa de maluco ainda, que é falar de Web3, de blockchain, de tokenização, de metaverso. Rápido, eu sei que a House é uma das pioneiras em entrar e começar a executar coisas nisso, né? Desde a tokenização imobiliária, projeto super legal que vocês fizeram, até o metaverso. É festa no metaverso, o da House, tinha venda, valor de imóveis, né? Lembra? Ale, pro Ale, o que é esse novo mundo que tem né, que está se abrindo aí, que começou teste e tudo mais, e que eu acho que se consolida nos próximos anos, mas como é que o Ale olha essa Web3 dentro do mercado imobiliário e da vida das pessoas? Legal. Não, né? Assim, não poderia ser diferente muito do que a gente olha na prática, né? Então tem muita teoria, muita coisa bacana acontecendo. A gente vai lá e executa na prática, né? Então são prédios lançados com tokenização, são iniciativas de metaverso, vendas executadas, locações, perdi a conta já e locações através do metaverso. É legal você ver isso, fantástico. Várias ações, né, que a gente está fazendo, mas eu entendo que a Web 3.0, no nosso caso, ele é um enabler, né? Ele permite que a gente faça todas essas ações. Então, quando a gente fala de moradia por assinatura, de um clube de moradia, de permitir um investimento democratizado nos imóveis, isso só é possível ou vai ser potencializado através da Web 3.0. Às vezes as pessoas são muito preocupadas em entender qual é o protocolo de segurança do token. Como se elas entendessem como é que se faz um aplicativo. Exato, não precisa, cara. Então aprenda como utilizar. Né? Às vezes tem pessoas que vão se aprofundar um pouco mais, menos, ou contrata uma empresa, uma insígnia, ou fala com o Google para saber mais sobre esse tema. Não precisa você ser o PhD.
e entenda como colocar isso em uso. Então, um dos nossos objetivos também é levar essa tecnologia a permitir que a nossa rede, os nossos parceiros, os nossos moradores tenham acesso, né, para consumir serviços, para poder ter algo mais eficiente, mais prático, mais seguro. Mas eu vejo isso muito como uma grande ferramenta importantíssima para o trabalho que a gente está desenvolvendo. E eu gosto, né? Eu particularmente me aprofundo, o time adora, né? Os times super cabeça aberta, avançada, então a gente está muito conectado com essa tecnologia também. Mas recomendo, né? Todo mundo está escutando a gente aqui, seja você corretor, incorporador, ou qualquer ponto que você atue, é importante ter os conhecimentos básicos, né? Não dá para ficar de fora. De novo, não podemos nos dar ao luxo de perder o bonde. Deixa passar, né? Deixa passar. E Você vendo o GF Imóvel do ano passado, viu a gente falar, inclusive, né? Estávamos nós três, mais um. Foi divertidíssimo, né? Foi muito bom, né? assim como foi essa conversa aqui. Pô, fantástico. Foi, eu acho que a gente podia, numa próxima, trazer o Rubão de novo pra gente fazer aqui nós 4. Mais uma vez. Tá muito estrela, vai ter que convidar ele 6 meses antes. Tem que mandar um convite pra ele. Tem que preparar 8 toalhas brancas, né, a água dele especial. Até a gente tem que alugar já um apartamento aqui pro Rubão pra deixar ele ali no apartamento no dia anterior, um camarote pra ele. Ele vai ouvir isso. Ale, você sabe que eu fui numa palestra de mercado imobiliário e daí eu fui com um superstar, né? Hoje. E daí ele tinha camarote, também tinha lá o Pitford e tal. E eu lá no meio da galera ali. Mas eu gosto mais da. É zoeira, Rubão, é dos nossos. Aqui é irmão, da simplicidade. E como a gente vai se conectando, né, cara? Como a gente ficou amigo e como a gente vai se conectando com gente do bem, gente que pensa parecido, gente que quer ver a evolução no mercado imobiliário. E, pô, puta delícia de papo. O canal de vocês está sensacional. Com certeza hoje despontando aí como um dos grandes pontos de informação, de atualização. Continuem aí com esse trabalho. De um prazer receber vocês aqui. Obrigado. E estar juntos nessa jornada aí. Ale, a gente sabe que teu tempo é corrido. Parabéns pelos 4 anos de House, que se completam amanhã. Para quem está ouvindo esse podcast agora, a House faz 4 anos e hoje tem um happy hour e vai todo mundo festejar. É isso aí. Ale, parabéns mais uma vez. Nem falou que a gente tá bebendo aqui, mas é água. Play hard. O copinho aqui atrás não deixa mentir. Bom, saímos daqui com 2 objetivos bastante específicos: casar o Jota e expandir a House para o Brasil inteiro. É isso aí. Obrigado mais uma vez por estar com a gente nesse papo aí. Foi super gostoso. Obrigado. Serra seu nome, irmão. Incorporadores que estiverem nos ouvindo, né? Pô, além de ouvir esse papo aqui e olharem para os seus negócios, mas pensem, né, em como vocês podem atualizar o empreendimento de vocês. Vai fazer um jabá. Pode. Eu comecei ele já aqui, ó. Vai sendo bem. E agora eu passei a bola aqui. Então, você, incorporadora, colega, né, amigo, a House hoje ela é uma ferramenta para ajudar a vender mais, a potencializar, a digitalizar o seu empreendimento, né, gerar diferencial, trazer um serviço melhor para o seu morador, né, ajudar a vender mais, a aumentar o retorno. Então, para nós é um prazer poder se associar, né, poder embarcar a nossa tecnologia no seu projeto. Ele pode ser para investimento, né, focado em locação e principalmente nos prédios residenciais, naqueles focados em moradia, que é onde a House tem mais crescido. Então, ficou meu convite, house.com, e lá você também vai poder, né, conversar com o Zenoto, com o Jota, que são juntos grandes parceiros aqui na casa. Valeu, galera. Um grande Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Fechou?